Qualquer fornecedor, empreendedor, dono de negócios sofre com a lentidão do crescimento da base de clientes. A base de clientes é um dos pilares que sustentam o negócio juntamente com o atendimento, produtos, tecnologia, serviços, logística e por aí vai. Se tirar qualquer um desses pilares, com certeza vai cair. Todos são essencialmente vitais para a existência do negócio. Peter Drucker é o pai da administração e ele já dizia que o objetivo de um negócio é o desenvolvimento de clientes e não o lucro em si. Eu sou Tânia Cunha e nesse canal eu falo sobre venda interna digital para o fornecedor food service. E o meu objetivo é fazer com que, ajudar, que esse fornecedor, esse pequeno e médio fornecedor, consiga ter uma venda interna digital com participação crescente no faturamento total. Por isso é muito importante as suas sugestões, as suas ideias do que você gostaria de ver e de ouvir por aqui sobre venda interna digital. Conto aí com a tua inscrição no canal, ativa as notificações para receber informações aí de vídeos novos e fundamentalmente comente aí, diga o que você gostaria que eu falasse aqui no canal. Inclusive, a base de clientes em constante evolução é um dos pilares que sustenta a participação crescente da venda interna. O processo de captação e de manutenção dos clientes precisa ser de uma forma intencional, com um jeito, com um método para fazer isto prosperar. Então, esses princípios são a base de tudo, até porque os clientes não brotam do nada. Os clientes até podem se deparar ao acaso, encontrar a sua empresa e naquele momento precisarem de um produto ou de um serviço. Ou você pode intencionalmente, de um jeito proposital, atrair esses clientes para o seu negócio. Então, a primeira meta seria atrair esse cliente. A segunda meta seria fazer com que esse cliente consuma as suas soluções, seus produtos e os seus serviços. E a terceira meta é manter a recorrência. E por que isto? Porque o perfil do cliente food service, em sua maioria, ele tem um perfil de compras, recorrente. Ou seja, ele vai consumir, vai ter necessidade de determinados produtos e serviços com relativa frequência. A exemplo disso, por exemplo, os restaurantes. Se eles, no caso de alimentos, se eles servem alimentos diariamente ou durante o horário de meio-dia, ou somente à noite, ou somente aos finais de semana, ainda assim há uma recorrência. Então, eles terão necessidade para repor esses produtos. Se você é um fornecedor de bebidas, por exemplo, alcoólicos ou não, o entendimento é o mesmo. E se porventura for um forno industrial, que aí já é um equipamento, um forno industrial, a durabilidade média é de 4 a 10 anos. E aí como é que fica isso? E aí nesse caso tem que ter uma estratégia específica para produtos e serviços com intervalos mais longos. Pode ser que alguns negócios tenham, dentro de um portfólio com essa característica, tenham produtos ou serviços com intervalos menores, de um uso mais constante, que possa manter o vínculo com esse cliente de alguma maneira. Até porque as empresas também não ficam tanto tempo assim sem faturar. Nesse caso, nós estamos falando de um produto que tem um valor agregado alto. Então, os fôlegos financeiros, a estratégia de receita e de comercialização é diferente daquele que é mais recorrente e de valores menores. E manutenção, seguro, itens de prevenção
tem uma característica um pouco diferente. Produtos e serviços com um propósito preventivo, eles tendem a antecipar as decisões. Só precisa ter uma estratégia, uma maneira adequada de aterrissar essa solução. Até porque a prevenção é muito mais em conta, é muito mais prudente do que simplesmente ignorar. Imagina não ter um seguro de um restaurante, não ter um seguro contra perdas de qualquer natureza, um sinistro, enfim. É muito mais caro ficar parado ou perder tudo sem ter condições de se reerguer. Ao passo que, se tiver um seguro ou se tiver uma manutenção, isso evidentemente vai evitar problemas bem graves no futuro, que pode simplesmente fazer com que uma empresa desapareça do mercado. E aqui uma observação bem importante: gatilhos mentais não são recursos de vendas que veio lá da psicologia e usada no marketing das empresas e agora usada de forma mais comum aí no dia a dia. É algo lícito, é algo que o cliente às vezes até tem consciência de que está sendo utilizado esse recurso, mas tudo na intenção de chamar a atenção para o cliente da importância daquilo que está sendo colocado. Sendo transparente, sendo íntegro, correto, honesto, tá tudo certo. E como é que faz a atratividade ser interessante a ponto de chamar a atenção desse cliente? O primeiro passo é estar onde o seu cliente está, onde está o cliente food service. E o celular hoje é a ferramenta mais versátil, usada, mais multifuncional, digamos assim, na atualidade, usada por boa parte das pessoas. Segundo a Exame.com, o Brasil é o 5º país no mundo que mais utiliza o celular. São aproximadamente 109 milhões de celulares no Brasil, o que corresponde praticamente metade da população. Claro que aí tem uma série de exceções e exclusões, digamos assim, mas hoje em dia é praticamente impossível na área de negócios, que é o que estamos falando aqui, as pessoas não utilizarem um celular. Só isto já é um indicador de organizar uma estratégia para atender, vender, informar, solucionar, tudo dentro da área de um negócio. Em função dessas características, o fornecedor precisa ofertar ou precisa estar atento a 4 fatores determinantes, que são agilidade, disponibilidade de produtos e pessoas, soluções personalizadas, serviços que se subdividem em comunicação, logística e pós-vendas. Quanto à agilidade, não é fazer tudo correndo, de qualquer jeito, sem qualidade, mas as entregas nesse canal, nesse segmento, são regidas pelo tempo. O restaurante ou qualquer operador que produza alimentação para servir fora do lar, ou até numa entrega num delivery, ele também é regido pelo tempo, porque ele precisa produzir, ele precisa entregar ou dispor para um cliente em determinado tempo. Ninguém fica numa fila de nem sei quantos quarteirões aí em um restaurante aguardando. Ninguém fica esperando tanto tempo para ser servido. Isso tudo tem que estar concatenado. Então, a chegada do produto nesse cliente, no horário, no dia, da forma que ele precisa, isso é mandatório nesse negócio. O tempo deste cliente também que vai consumir é um tempo que também é controlado. Se é um almoço comercial, ele tem que retornar para a atividade depois.
Se for um evento, esse evento tem hora, tem particularidades, a comida não está disponível o tempo inteiro, então ela tem um tempo para chegar nesse lugar, ela tem um tempo para ou chegar pronta ou chegar os insumos para a produção. E tem aquele tempo que é um tempo, vamos supor que alguém solicite da sua casa, solicite um delivery, também tem esse tempo que a gente chama de tempo de conveniência. É no horário que eu quero, que eu desejo, eu vou ligar para determinado lugar e me disponho a esperar um determinado tempo para a chegada desse produto. Se passar daquele tempo, corro o risco, né, o estabelecimento corre o risco desse cliente não querer receber mais, devolver, né, ou cancelar o pedido, o que causa um transtorno, um prejuízo descomunal. Então, o food service, eu diria que tem essa condição que é o tempo. Então, a logística, nesse caso, ela é fundamental. Na questão da disponibilidade de produtos, é preciso ter aqueles produtos que aquele nicho e aqueles segmentos que você identificou e escolheu, focou para atender, ter esses produtos normalmente utilizados. É claro que é impossível, muitas vezes, ter tudo, mas há muitas aquisições que são feitas por semelhança também. Às vezes não são exatamente aquilo, mas há soluções que podem resolver. E as especialidades, né, do fornecedor food service, isso traz agrega um valor imenso para o negócio. Ser especialista em determinada marca, em determinado produto, isso é um fator de diferenciação, porque a empresa passa a ser conhecida, o distribuidor, enfim, como um especialista. Se você quer adquirir determinado produto, é só naquele lugar lá que tem, ou naquele lugar lá é o lugar que tem a melhor marca, ou tem o melhor condição, enfim. Então, isso vira uma marca também de distribuição. E aqui tem que colocar o cérebro para funcionar, para extrair o melhor dessa especialização, que é uma coisa, uma vez estabelecida no mercado, é outra coisa que precisa ser constantemente realimentada. Eu sou um especialista de determinada marca, mas eu tenho que ter uma movimentação em torno daquela marca. Para quê? Para propagar aí a distribuição e isso trazer resultados para o negócio, para os profissionais e para o parceiro, que no caso é a indústria. E isso aciona um outro gatilho mental que os profissionais de vendas e de negócio podem se apropriar, que é o gatilho mental da autoridade e da especificidade. Como eu falei antes, se você quer encontrar informações, condição, um produto, uma marca X, é naquele lugar lá, é específico e ele tem autoridade para fazer aquela distribuição. Porém, óbvio, né, tem que haver um método para poder colocar isso para o mercado e obviamente, ter resultado. E essa questão da especialidade, se tiver uma estratégia bem engendrada, isso tem um efeito assim, tipo pólvora, né? Espalha rápido no mercado para todas as direções de quem tem aquela necessidade. É um negócio muito legal, muito interessante. Na prática, acontece mesmo. Quanto à disponibilidade de pessoas, né? Então, pressupõe as pessoas certas no lugar certo. Essas pessoas, até esses profissionais de vendas que acontecem, né? Às vezes é um mercado em movimento, então de entrarem no seu negócio, podem ser pessoas que nunca trabalharam com o food service, nunca trabalharam com venda de alimentos em escala ou qualquer outro item,
ou na área de equipamentos, ou na área de serviços para o food service, não há necessidade, não é pré-requisito experiência anterior. O que eles precisam é ter um perfil adequado que possa manifestar essa disponibilidade que eu falei antes, que é a disponibilidade para vivenciar esse negócio. Pessoas com forte e inequívoco desejo de atender, resolver, ajudar, servir e um alto grau de empatia e ambição controlada. Eu acho que se as pessoas não tiverem a ambição, o desejo também de terem resultado com a sua atividade, não vai rolar muito. Estes são os componentes que mais evidenciam que ali existe um profissional que está disposto a aprender sem resistência. E como identificar isso? Tem profissionais na área de recursos humanos que têm essa especialidade de lidar com os perfis das pessoas, né? São profissionais que têm essa capacidade de orientar, tem ferramentas específicas para isso, que ajudam a emergir esse perfil, esse comportamento e colocar ele para análise, né? Para ver se esse é o profissional adequado para o seu negócio. E aí você pode dizer, nossa, mas eu sou muito pequeno, nem RH tem aqui na minha empresa, não tem essa superestrutura. Hoje você já pode contratar serviços pontuais para coisas específicas, você não precisa admitir ter uma estrutura gigante, né, para ter acesso a muita coisa. As startups, elas vêm muito com essa proposta, né, de tornar acessível tanto tecnologia, serviço e inovação. Então você pode se valer desses caminhos aí, dessas saídas. Então, e vale a pena porque uma orientação profissional diante de uma demanda tão determinante como essa que são as pessoas, vai fazer diferença no seu negócio. Antigamente, né, as pessoas falavam, o departamento pessoal cuida de coisas operacionais, digamos assim, é folha de pagamento, é férias, é questões de benefício e outras, né, atividades rotineiras. Mas a parte de recursos humanos trata da parte mais estratégica, treinamento, desenvolvimento de profissionais, e essa questão de um acompanhamento, né, comportamental, enfim, mais nesse sentido. Lá em 1800 e bolinha era necessário admitir ter uma superestrutura e hoje não, as coisas são muito mais simplificadas para que você possa fazer acontecer, ainda que você esteja aí num patamar ainda pequeno. A venda interna digital é um canal com alta capacidade de capilarizar um segmento ou um nicho. E por isso mesmo ela precisa dessa condução, né, para ir em direção aos objetivos do negócio. E esse objetivo passa pela aquisição e pela manutenção de clientes. A partir do propósito da venda interna, o perfil comportamental desses profissionais é fundamental, até para verificar as incidências, né? Se há profissionais com dominância maior, estabilidade ou influência ou conformidade. E o que isso tem a ver? Isso é uma ferramenta, isso é proveniente de uma ferramenta chamada DISC. É uma ferramenta utilizada pelos recursos humanos aí das empresas para posicionar melhor, identificar melhor os profissionais dentro das organizações e colocar cada pessoa, né, de acordo com o seu perfil, no lugar correto. Essa ferramenta foi desenvolvida por um psicólogo chamado Walter Clark e posteriormente desenvolvido pelo Marston. Então, ainda que todos nós tenhamos um pouquinho de cada um desses perfis,
sempre é mais ou menos 2, né, que se sobressaem, e aí a gente tem que tentar adequar. Já um D mais S altos, que seria um D de dominância, e aí tem a identificação com os desafios, e o S de estabilidade, então tem segurança, tem empatia, talvez sejam mais adequados. Isso é uma das ferramentas, né? Toda empresa tem regras, tem critérios que compõem todas as áreas, inclusive essa dos perfis para fazer as suas admissões. Mas são recursos, são ferramentas que são indicadores aí que qualquer um pode utilizar para poder ser mais assertivo. Nas soluções personalizadas, é uma coisa que eu falo com bastante frequência, porque é uma das coisas que o cliente observa. Então, pode ser um e-mail comum, aquele recorrente, que é técnico, que é uma coisinha curtinha, não tem problema nenhum. Agora, se você fizer uma oferta e ele perceber que essa oferta ela tem um ar de exclusividade, mas fica ali claro que é para ele, para a torcida de um time aí grande, aí já começa a ficar estranho. Se é por exemplo, num pós-venda, se é aquela fala que é aquela repetição que não tem nada de verdadeiro ali para tentar entender o cliente, tentar resolver, já fica de lado. Então tem que ter muito cuidado. O cliente está disponível e aceita coisas habituais, triviais. Agora, se você quer conquistar, cuidado. E a questão nos serviços é levar em conta a comunicação, que é essa comunicação que eu digo que em momentos especiais ela tem que de fato ser personalizada. A questão logística, se você pode, você se compromete e tem que fazer. Né? Por exemplo, entregar em determinado horário, entregar em determinado lugar, ou ter determinados produtos, enfim. Da mesma forma que o pós-vendas. Eu insisto eternamente no pós-venda porque ele é tão simples de ser feito e tão negligenciado por muitas empresas, porque ele não acontece um boom na hora, quando muitas vezes é feito o pós-venda e o cliente apenas agradece. Mas se você, estatisticamente, na prática mesmo, é um agradecimento, mas ele jamais vai esquecer. Inclusive, eu tenho certeza, eu ia dizer eu acho não, mas eu tenho certeza, o pós-vendas, ele aciona o gatilho mental da reciprocidade. O que é o gatilho mental da reciprocidade? É quando eu faço alguma coisa para alguém naturalmente se sente na obrigação, ou mais que obrigação, no desejo natural de fazer algo bom para mim. Então, se você trata bem um cliente, obviamente ele vai lembrar mais dessa empresa, ele vai lembrar mais desse profissional, ele tende a ter mais preferência por lugares que ele é melhor atendido, ou aquele lugar que ele percebe que há um esforço mesmo para tentar ajudar. Então, eu digo sempre que um pós-vendas tem o poder de um canhão, né? De fazer realmente uma grande revolução, que aparentemente não acontece nada, mas é algo que promove a empresa por muito tempo e para mais pessoas. E aí, para tudo isso funcionar, essa engrenagem toda, é ter um método, ter uma maneira, né, pensada e, mais do que isso, experimentada, para então colocar em prática e fazer isso começar a dar frutos. O que alavanca o crescimento da base de clientes são esses norteadores que eu coloquei aqui para vocês. Sem eles, fica praticamente impossível chegar em mais clientes. Mas tem que manter os que já tem, né? Isso é muito importante também. Uma técnica por si só, técnicas de vendas, né? Se não levar em consideração essas questões, ela não se mantém, ela não segura um cliente por muito tempo.
O cliente precisa ter mais lastro nesse relacionamento para poder estar com você no seu negócio por mais tempo, de forma mais intensa, comprando mais categorias de produtos, por exemplo, que dê abertura para você ampliar aí a venda do seu portfólio. Equipamentos, serviço, produtos, enfim. E aqui um parêntese, né? O que é uma venda digital? Eu falo aqui a venda interna digital. Venda digital é toda venda feita através das ferramentas de internet, porém com a interferência ou a influência de uma pessoa, através de um WhatsApp, de uma mensagem, de uma ligação, de um e-mail. Tudo isso faz parte da venda digital. Então é para você ver como isso está presente nos negócios. Em função deste acesso global, qualquer negócio, por menor que seja, tem que ter todas essas ferramentas para que o cliente possa escolher qual que ele prefere, ou ele também vai poder transitar por todas elas na hora que ele quiser. Se ele quiser ir num shopping comprar, ele compra. Se ele quiser ir num distribuidor, ele vai no distribuidor e compra. Se ele quiser, ele compra pelo e-commerce. Ele pode ir para o marketplace, ele pode comprar no site e ele pode querer um profissional de venda interna que dê maiores instruções, atendimento, acompanhamento. Temos clientes para tudo e para todos os momentos. E a venda interna, uma outra característica, ela acontece a partir do ambiente interno da sua empresa, né? Então, são profissionais que têm função dedicada ali e para atender os clientes. Então, não há deslocamento. Eles vão utilizar essas ferramentas do digital para atender, vender, instruir, enfim, assessorar também. Mas a venda interna digital, ou a venda digital, melhor dizendo, ela não tem fronteiras. Isso é usado já há muito tempo, né, por grande maioria dos profissionais. Um representante comercial, ele utiliza a venda digital, uma venda direta utiliza ferramentas da venda digital. Então, o digital, ele acontece o tempo inteiro. Qual a empresa que não usa em algum momento o celular para resolver algo? Resolver, vender, atender? É praticamente impossível não ter. E aqui é importante que esse pilar que eu falei lá no início, que é o pilar da tecnologia, é tecnologia, neste caso, de coisas muito simples. Coisas que fazem parte da sua vida, já estão inseridas aí, você já sabe manusear um telefone, sabe manusear um celular, então não é nada que seja um mistério. Você já parou para pensar o tanto de coisas que dá para fazer no celular? Você pode fazer uma ligação, mandar mensagem, mandar um e-mail, utilizar o WhatsApp aí para mandar produtos, para você manda um catálogo pelo WhatsApp, se você quiser. Você faz uma ligação, uma videochamada, você faz uma videoconferência. Que mais que dá para fazer? Você acessa as redes sociais, os aplicativos. Então, olha a enormidade de coisas para negócios que você faz a partir do celular. Fora o uso pessoal, né? Que também é bastante intenso. E eu diria que o food service, ele é um segmento meio camaleônico, né? Ele muda, ele tem sazonalidade, ele tem épocas do ano, ele tem intensidades de procura, ele tem produtos específicos. Então, o mercado precisa de um atendimento ágil e amplo, né, para atender o cliente com a rapidez que ele precisa. Lembra que eu falei lá que esse segmento ele é regido pelo tempo. E a venda interna digital, ela resolve isso com muita maestria, se for bem orientada, bem conduzida
e bem treinada, né? Então a venda interna digital ou a venda digital, ela é extremamente democrática e cada um pode se apropriar dela para otimizar o seu negócio. Não existe aqui, esse tipo de, esse formato ele é melhor, aquele tem um defeito, aquele não é legal. Não é o fornecedor que decide, que faz este tipo de julgamento e opção. Quem faz isso é o cliente. E aqui um outro exemplo muito interessante que eu gosto muito de evidenciar, que é quantas visitas digitais é possível fazer? Muitas. E aí eu falo no sentido de que eu tenho praticamente todas as ferramentas para eu produzir essas visitas. Muito mais do que eu fosse determinar, não, o atendimento é só fazendo ligações, não, é só fazendo mensagens, não, é só através do e-commerce. Isso reduz a capacidade de completude que um cliente quer. E às vezes ele pega um profissional ou uma empresa e ele quer um atendimento de acordo com a necessidade dele. Tá falando aqui com você no celular, mas daqui a pouco ele vai lá no seu estabelecimento, vai visitar ou vai comprar lá direto porque ele quer, enfim, pegar na mão lá o produto. Então, é essa mentalidade de abrangência que os fornecedores devem ter para poder absorver esse novo cliente aí, extremamente exigente e sabedor aí de muitas coisas. Então, essas possibilidades, esses formatos de atendimento, como a venda interna digital, é como se fosse uma grande orquestra ou uma banda, né? Para ter um exemplo aí mais atualizado. Então, tínhamos lá, por exemplo, agora no Rock in Rio, tinha lá o Coldplay, que é uma banda de 96, um rock alternativo, e aquela banda tinha N instrumentos, guitarra, violão, clarinete, teclado, uma série de instrumentos. Já tinha uma outra cantora, na verdade, pop, né, bastante falada, Dua Lipa, e na banda da Dua Lipa também tinha lá acessórios, outros instrumentos, ou parecido com o do Coldplay, e talvez com outros que pudessem dar um outro tipo de sonoridade, um outro tipo de som. E no final, ambos produziram o quê? Música, né? Para públicos ali extremamente variados. Então, cada um tem a sua importância e o conjunto da obra é que dá o grande valor. E o meu propósito aqui é te ajudar a ter uma venda interna digital com participação crescente no faturamento, ou seja, toda a venda oriunda desse movimento, dessas ferramentas, desse formato, que elas possam ser evidenciadas e computadas e acompanhadas para ter esse crescimento. Até porque tem toda essa agilidade, é um formato que dá uma alta produtividade. Então é possível ter uma presença, uma atuação bem intensa aí para aumentar a base de clientes, para aumentar a participação no faturamento. Não tem certo e nem errado, né? Até porque para não entrar em polêmicas. Mas eu vendo uma grande empresa colocando, né, na internet lá como aumentar, como ter mais clientes. Então aqui, olha as sugestões, todas corretíssimas. Use mais as redes sociais, crie promoções, ofereça brindes, faça eventos, use provas sociais, tenha perfis nas redes sociais, faça parcerias, todas elas corretíssimas. Mas onde é que está a opção de treine as pessoas, coloquem ela dentro do contexto do negócio,
desenvolva esses profissionais, demonstre como deveria ser esse atendimento, faça um acompanhamento. E se tratando de venda interna digital, tem pessoas. Onde tiver pessoas, tem que ter ação. E não uma vez só, de uma forma sistemática. E nesses 15 anos de vivência aí no food service, como coordenadora de venda interna, é mandatório, né? Produto, atendimento e serviço. Então, essa tríade, ela não se desfaz e nem se altera com o passar do tempo. São inerentes entre si. Uma não vive, né? Um fator não vive sem o outro. Não falei em preço, preço é importante, agora preço sozinho não segura a relação, né? O preço, ele chega num ponto que vai se exaurindo ou vai perdendo a capacidade de girar em torno de preço. Preço é um papo para outro vídeo até. E aí a gente pode fazer também um exercício que nos situa dentro desse contexto e dentro dessa observação dos clientes. Se você vai num lugar ou conhece um cliente que comenta, você vai em tal lugar que você vai encontrar tal produto, ou você vai em tal lugar que lá o atendimento é genial, o pessoal é muito bacana, atende super rápido, é super ágil, não tem nada de complicado. Um outro pode comentar, nossa, aquela empresa é incrível, sabe que eu fiz o pedido, chegou tudo certo, mas mesmo assim eles me ligaram para saber se deu tudo certinho, se tinha alguma dúvida. Então, essas coisas ficam na memória e isso decide o jogo na hora de comprar. Não exatamente, às vezes, uma diferença de preço. E muitas vezes, né, essa questão do atendimento bem feito, que deixa essa lembrança, deixa esse registro, é como se fosse um médico. Se, né, você tem lá alguém que tem um problema na perna, e problema grave na perna, e corre risco de amputação, você vai buscar um médico que tem uma experiência, tem uma vivência de inúmeras cirurgias com o mínimo de amputações possível, ou você vai buscar um médico que se formou este ano para cuidar desse caso? É óbvio que numa situação como essa você vai preferir a experiência. E eu não quero dizer com isso que só as pessoas com mais tempo, com muito tempo de experiência, podem dar certo. Não, pelo contrário, eu falei lá no início, isso está muito atrelado a perfis. É claro que aqui eu dei um exemplo extremo, onde o tempo, a experiência, ela vai ser determinante. Mas eu estou falando para você que conduz um negócio, que orienta pessoas. Por isso que tem que ter esse olhar. O food service só quer ser atendido de forma plena e profissional. No resumo da ópera, é isso. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E eu gostaria, né, que se você quiser colaborar com o meu desenvolvimento, que eu ainda continuo em desenvolvimento, em estado de aprendizado permanente, você deixe seu comentário, dê sua opinião, diga o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, isso tudo é importante, compartilha com alguma pessoa que você conheça e possa ser útil. Eu falo de food service, que é o que eu me proponho aqui, mas muitas coisas que eu aprendi, que aprendo até hoje, não necessariamente encontrei respostas no meio food service, mas em atividades também semelhantes, que têm propósitos parecidos. Então, fica aí essa dica aí para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.